Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para tentar: é permitido o homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso, por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no mês de agosto, um mês vocacional, e a liturgia da palavra nos dá a ocasião de meditarmos ainda sobre isso. Se vocês prestaram atenção um pouco, na primeira leitura, retirada do profeta Ezequiel, é retratado ali uma cena do matrimônio. Vamos lá, melhor. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho está falando de uma parte da vocação, matrimônio. Mas a primeira leitura não é propriamente o matrimônio ali entre um homem e uma mulher, como o Evangelho já é. Na primeira leitura, se trata de um matrimônio entre o esposo, o Criador, com a alma que é criada. Por isso, desde o profeta Oséias, a realidade simbólica de matrimônio está sendo apresentada. Então, Ezequiel vai apresentar esta realidade. E desde o início, é bonito, depois, se vocês pegarem, alguns falam: nossa, é muito longo, mas não é tão longo assim. Que o profeta, o capítulo 16, vai começar, capítulo 16, o início mesmo, vai começar a falar que, no início, o pai e a mãe o abandonou, não o profeta, abandonou a pessoa, a criatura ali. E como foi o teu nascimento? Como nascestes? Não te cortaram o cordão umbilical, não foste banhado com a água, nem esfregastes com a salmoura, nem envolvida em faixas. Ninguém teve dó de ti. O profeta está falando que ninguém, essa pessoa foi abandonada.
Ao contrário, no dia em que nascestes, eles te deixaram exposto o campo aberto, porque desprezavam a tua vida. Isso daqui se aplica a cada um de nós. Porque esse primeiro ponto que nós precisamos meditar é de que nós fomos resgatados por Deus. Ele nos criou e Ele quis nos resgatar da perdição eterna pelo batismo. Se vocês meditarem pelo batismo, Deus não só te cria, né? Aqui criar, te sustentar, criou a pessoa, não só te cria, mas Ele te dá a capacidade de uma relação com a Trindade. A Trindade habita dentro de você, uma graça habitual. Ele está dentro de você. É um matrimônio entre a nossa alma e o Criador. E Ezequiel vai dizendo, né, que tirou ali aquela pessoa, até mesmo do seu sangue que estava se debatendo, limpou, formou, colocou joias, colocou linhos. Era a pessoa mais bela que se tinha. Mas, porém, aquela alma tão bela começou a se deixar debandar para outros deuses. Tua fama se espalhou entre as nações, porque a tua beleza perfeita, devido ao esplendor com que te cobri, oráculo do Senhor. Mas puseste tua confiança na beleza e te prostituístes. Escolhestes, abandonastes aquele que te criou, aquele que te salvou, aquele que é o esposo verdadeiro da sua alma, para deixar o teu coração com outros deuses. O dinheiro, o prazer, a glória, o poder. E vai dizer: tu te prostituístes graças à tua fama, e sem pudor te oferecias a qualquer passante. Eu, porém, lembrarei da minha aliança contigo, quando ainda era jovens. É um Deus tão apaixonado que Ele está esperando os seus infiéis se voltar, se converter, porque Ele é um Deus que quer ali a vida para os seus. Então, este é o primeiro ponto, que realidade do matrimônio, mas é um matrimônio espiritual da nossa alma com Deus. Ele nos criou, Ele nos formou e Ele quer que nós voltemos a Ele. Ele nos deu todas as graças, tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, e não só aquilo que é necessário para a nossa salvação, Ele nos enriqueceu. E nós, com um grande tesouro, de repente abandonamos, falamos: não, vou adorar a outros deuses. Vejam de que o profeta Ezequiel é um convite, né, que os profetas sempre vão fazer: volte ao seu Deus. Ele é o único Deus, o Deus de Israel, aquele que te criou, aquele que te salvou. Volte a Ele. Mas não obstante, o Evangelho também vai tratar sobre a realidade do matrimônio, mas agora não como algo específico, né? Ou melhor, não como algo para todos nós, mas como algo específico, uma vocação específica. Alguns irão se casar, outros irão ser celibatário, outros se tornarão padre. Mas aqui é especificamente com a vocação matrimonial, que alguns dos homens que eu acompanho falam que é uma cruz terrível, né? Mas vamos lá meditar um pouco para ver se realmente é uma cruz terrível, né? Fala: o Senhor colocou eu para casar, era melhor ficar solteiro, era melhor ser padre. Falei: não, meu filho, sua vocação é o matrimônio. Mas vamos lá.
o que está acontecendo que os fariseus estão querendo pegar Jesus. Pegar no sentido de colocá-lo à prova. Os fariseus vão perguntar para Jesus se é permitido o homem separar de sua mulher. Aqui, a primeira realidade que nós vemos: matrimônio só é possível entre um homem e uma mulher. Não é possível entre um homem e um outro homem. Não é possível entre uma mulher e outra mulher. Não é possível entre um homem e um animal, um cachorro, um papagaio, um periquito. Um matrimônio, como Deus pensou, é entre um homem e uma mulher. Está aqui, Sagrada Escritura. E o Criador, né? E Jesus vai falar: não lestes o que o Senhor falou? Nunca lestes o Gênesis? E vai falar: desde o início os fez homem e mulher. Por isso, homem deixará a casa do teu pai e se unirá à sua mulher, se tornando uma só carne. É a primeira criação. Deus criou o homem para a mulher. Criou o homem e a mulher. Mas, por causa do pecado, né, os dois começam a se desentender. E é natural, né? Onde existem duas pessoas vai ter desentendimento. E os fariseus então vão colocar Jesus à prova, falando: mas Moisés deu a carta de divórcio para separar o homem e a mulher. E Jesus vai falar: deu por causa da dureza do vosso coração. Não foi assim desde o início, porque no início os fez homem e mulher, mas por causa da dureza do vosso coração, Moisés deu a carta de divórcio. E o que isto significa? Se na primeira leitura nós meditávamos sobre esse matrimônio espiritual, agora o matrimônio como vocação de um homem para com uma mulher. Não é somente algo natural de um homem se unir a uma mulher, mas eles recebem a união. Esta união, ela é elevada com um grau de sacramento. Recebe uma graça para viver juntos. Um homem e uma mulher vivendo na graça de Deus. Mas o que está acontecendo hoje? Que homem e mulher, o casal, esquecem que receberam um sacramento e vive olhando para a miséria um do outro. Não porque você fez isso, não porque você deixou de fazer aquilo. E esquecem que receberam um sacramento. Não rezam juntos, não têm mais a mesma fé na igreja. Vão vivendo como pessoas solteiras. Entendam solteiros aqui, vivendo sozinhos. Mas não é isto. Receberam um sacramento. O sacramento de elevados. E por isso podem, né, se unir. Porque se não tivesse o sacramento, estariam em pecado. Então, o sacramento do matrimônio como algo verdadeiramente quisto por Deus para o homem e a mulher para se unirem. E para olhar, né, e ver como este sacramento é algo tão belo, São João Paulo II falava de que o homem se santifica mais quando ele se une à sua mulher do que na educação, o amor aos filhos. Eu falo isso sempre para minha mãe.
O homem, a mulher, né, o casal se santificam, mas quando um ali pensam elevar o outro para o céu, porque por isso foram constituídos marido e mulher. Filhos é realidade segunda, que vieram depois, mas é uma graça, receberam uma graça, um sacramento. Não é uma brincadeira, não é uma festinha, não é somente a união carnal. Receberam um sacramento e precisam ter fé neste sacramento. Porque foi o próprio Deus que os deu. Padre, mas por que nós não aceitamos casamento entre duas pessoas do mesmo sexo? Ou até mesmo, uns tempos atrás, tinha uma reportagem de um homem que ia se casar com outro homem e de repente um dos parceiros foi e abandonou. E aquele então que já estava a festa toda organizada, né, só estava esperando o seu parceiro, um casamento civil. O parceiro deu no pé, foi embora e o que estava ali, ele casou-se consigo mesmo. Ele pensou: eu não vou abandonar a festa e não vou mandar as pessoas embora. Ele casou-se consigo mesmo. É o cúmulo do egoísmo, né? Mas o porquê que nós não aceitamos por que o mundo aceita a questão do matrimônio, ou melhor, em união ilegítimas? Porque o mundo não vê como sacramento. E a igreja só dará o sacramento para ali um homem e uma mulher. Existe um pequeno documento, ou um responso, né, da Congregação para a Doutrina da Fé, sobre as bênçãos de união, mas propriamente a bênção de união de pessoas do mesmo sexo. O Ladária, que foram perguntar para ele: a igreja dispõe de poder para abençoar as uniões entre as pessoas do mesmo sexo? A resposta foi: não. A igreja não tem poder para abençoar a união de duas pessoas do mesmo sexo. Isso não é falta de amor, isso não é falta de caridade para com essas pessoas. É bem curtinho a nota explicativa, mas depois, se vocês quiserem procurar, é responso da Congregação para a Doutrina da Fé a um dubium sobre a bênção de uniões de pessoas do mesmo sexo. Mas não só isto. Esta nota explicativa, para mostrar que não é nada contra as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, a nota explicativa também vai falar que a bênção nupcial não pode ser dado para as pessoas que vivem em segunda união, que vivem já como marido e mulher, mas não querem se casar. Diz a nota: por tal motivo, não é lícito conceder uma bênção à relação ao mesmo que parceiras estáveis, que implicam uma prática sexual fora do matrimônio, como é o caso de uniões entre pessoas do mesmo sexo. A presença em tais relações de elementos positivos em que isso são dignos de ser apreciados, o homem com a mulher, que valorizam, não é, porém, capaz de torná-los honestos e, assim, um destinatário legítimo da bênção eclesial. A bênção do matrimônio é entre um homem e uma mulher que queiram, de fato, colaborar com a graça de Deus. No dia de hoje, que nós celebramos a missa votiva do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor,
Supliquemos, porque se os sacerdotes estão sendo ali perseguidos, homens, mulheres também estão. Maridos, esposas estão sendo perseguidos. E se não lembrarem que é a graça do matrimônio que os irão sustentar, eles irão acabar sucumbindo. A mesma graça também às nossas almas. Se nós não suplicarmos constantemente a graça, através dos sacramentos, através da Eucaristia, para sempre unir a nossa alma ao verdadeiro esposo, que é o Cristo, nós também iremos sucumbir. Supliquemos para aquelas pessoas que vivem em pecado, para que retornem. Supliquemos aqueles que estão ali vivendo em uniões ilegítimas, para que voltem. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e volte e tenha uma vida. Isto sim é caridade. A caridade da Igreja. Supliquemos sobre nós e sobre todos a graça através do preciosíssimo sangue de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.